Hello, eu sou o The Slenderman e sejam bem-vindos ao meu canal. Existem milhares de histórias assustadoras, ou só creepypastas, espalhadas por toda a internet, de jogos hackeados de Pokémon. As chamadas Poképastas. Algumas são bem ridículas, como as múltiplas de que no final, alguém morreu ao jogar, ou coisa do tipo. Mas, outras são realmente interessantes, como a do garoto que jogou uma hack room, com um personagem que estava morto desde o início. Ou de um treinador, morto pelo frio de uma terrível tempestade de neve. E eu gosto bastante desses jogos hackeados de Pokémon. E sempre me interessei por eles. Porém, não. Eu nunca encontrei algum vendedor estranho que me ofereceu algum jogo. Eu apenas, em um dia enquanto vi o lixeiro passando, encontrei um cartucho na lixeira de meu vizinho. Quando percebi que ele estava lá, perguntei ao lixeiro se poderia pegar. Ele não se importou. E obviamente, expliquei a meus vizinhos, e os perguntei se poderia levar. Eles pareciam meio perplexos, pois pareciam nunca ter o visto. O filho deles foi o único que parecia interessado em ter o jogo para ele. Mas a mãe negou. Já que eu que tinha encontrado. Voltei para casa. E analisei o cartucho. Era igual a qualquer cartucho da versão Red. A única diferença era o adesivo rasgado no pescoço do Charizard. Não me importei, afinal, finalmente teria como jogar essa versão, visto que eu já tinha jogado a versão Blue, mas nunca a Red. Porém, quando eu liguei, fiquei um tanto decepcionado. Na tela de título estava escrito: Pokémon, versão vermelha, estrangulada. Droga! Aquilo era apenas um hack. Claro, era legal de qualquer forma. Mas tipo, o valor monetário era zero. O original que realmente valeria alguma coisa. E eu realmente queria jogar o original. Mas, e daí né? Afinal, era de graça. Eu poderia experimentar aquele jogo. E apesar do nome ser estranho, tipo, vermelho estrangulado, não fazia muito sentido. Geralmente nas descrições mórbidas de alguém sendo estrangulado, ele fica azul, não vermelho. Mas aquilo incrivelmente me interessou ainda mais naquele jogo. E queria saber o que aquilo significava. E percebi que, na tela inicial, ao invés de um Charmander, em seu lugar estava um Charizard, que no caso, é sua terceira evolução. E tipo, o Pokémon nunca mudava com o tempo que você ficava na tela, como no jogo normalmente. Bem, não liguei. E comecei. Havia a opção continuar. E novo jogo. Pensei em talvez ver o que o antigo jogador havia jogado. Ou até onde ele foi. Só por curiosidade. E apertei em continuar. Porém, não. O jogo abriu uma janela de texto. Escrito: não. Não permitindo que eu pudesse escolher aquela opção. De novo. Dei de ombros. E apertei em novo jogo agora. Bem, começou de uma maneira um tanto estranha. A tela ficou preta. E a tela voltou. O que era estranho, pois nesse momento deveria aparecer o Professor Carvalho. Mas não aconteceu. Eu apenas apareci em um quarto, com 2 camas, 2 televisões e um computador. Verifiquei meu treinador. Ele era bem parecido a Red. Chapéu e jaqueta, vermelhos e brancos. Porém diferente de Red, ele não era ruivo. E seus cabelos eram bem mais longos. E além disso, ele tinha um sorriso um tanto mais confiante que o de Red. E estranhamente, ele já tinha um nome. O motivo de também não terem perguntado meu nome quando cliquei em novo jogo. O nome de meu personagem era Steven. E não, esse não é meu nome.
o jogo não fez algo sobrenatural. E acabou descobrindo meu nome. Ou algo do tipo. E então verifiquei meu Pokémon. Eu só tinha um único Charmander. Nível 5. Conhecia alguns poucos golpes. Era de gênero feminino. E seu nome era Mika. Bem, voltei a jogar. E até percebi que o sprite de Steve mantinha seus cabelos longos. Não reconheci aquela casa. Ela não era a casa que você realmente começa no jogo. E desci daquele andar. E quando cheguei encontrei outro treinador, chamado Mike. Que no caso, ele tecnicamente seria meu rival nessa jornada, como no jogo normal. Porém, lembrei das duas camas. E aí percebi, eles eram irmãos. Steven e Mike eram irmãos, que provavelmente tinham uma relação saudável de rivalidade, onde um sempre ajudava o outro a melhorar. Ambos os dois conversaram. Falaram sobre se tornarem grandes mestres, capturar todos os Pokémons, e até mesmo fizemos uma pequena batalha. Apenas por diversão. A qual eu ganhei. Saí de casa. Enquanto brincava com meu irmão. Foi quando percebi que eu estava em Pallet Town, a cidade inicial que você começa o Pokémon. Porém, eu estava mais a oeste. E a cidade em si possuía algumas pequenas diferenças. E resolvi dar uma olhada no local. E acabei encontrando a casa de Red. Sim. O personagem que jogamos no jogo original. Entrei nela. E conversei com a mãe de Red. Que disse que adoraria que o filho dela tivesse como modelo o Steven. Quando, no ano que vem, se tornasse um treinador. Foi aí que saquei. Aquela hack se passava um ano antes dos eventos de Pokémon Red. E eu estava em uma nova história. Em uma história com um novo personagem. E Steven, diferente de Red, tinha muito mais personalidade e reputação naquela cidade. Ele até mesmo tinha um relacionamento. Ele não era um simples personagem silencioso. Ele era um personagem com características próprias. E era realmente um verdadeiro personagem. Comigo até mesmo recebendo uma Pokédex do Professor Carvalho. Quando falei com ele. Apenas por gentileza. E eu adorei isso. Aquilo era uma nova história. Apesar de semelhanças, eu estava em uma jornada nova, com personagem novo, e com muito mais coisas talvez. Aquilo parecia realmente ter uma verdadeira história. Assim, passei cidade por cidade, evoluindo mais e mais. E minha Charmander, Mika, crescia surpreendentemente rápido. Causava danos muito mais fortes. E sofria muito pouco com golpes de outros inimigos. Evoluindo para um Charizard com uma alta rapidez. Porém, algo meio estranho aconteceu. Quando acabei indo a Lavender Town. Sim, a tão conhecida cidade cheia de lendas e mistérios. O estranho, nesse caso, foi que o jogo não me deixou entrar na torre Pokémon de lá. E Steven dizia: Eu não tenho motivos para estar aqui. E bem, foi só isso. Achei meio estranho. Mas sinceramente, ignorei. E continuei minha aventura. E, depois tudo ocorreu normal. Derrotei a Elite Four. Os últimos chefões do jogo. Os treinadores mais poderosos. E assim como no jogo normal. Por último você enfrentará seu rival. No meu caso, meu irmão Mike. E bem, ganhei. Ambos os dois se parabenizaram. Afinal, eles eram irmãos. Estavam lá para ajudar um ao outro, independente de quem ganhasse no final. E assim, a tela ficou branca, simbolizando que o jogo tinha acabado. Mas, agora, Steven havia voltado ao quarto que estava no começo do jogo. O que foi estranho. Não tinha aparecido o Hall da Fama. Ou créditos. O jogo parecia continuar muito mais do que o jogo originalmente terminaria. Mike e Steve estavam discutindo um pouco. Mike estava tentando insistir em pegar por alguns segundos a Mika emprestada. Steve constantemente se negava, queria que a Mika ficasse com ele. Mas Mike afirmava querer ela emprestada, para assim terminar sua Pokédex, e prometeu que devolveria. Nisso abriu duas opções: sim e não. Insisti algumas vezes em clicar no não, mas Mike continuava insistindo. Então cedi. E resolvi clicar que sim.
Mike me agradeceu. E a tela de quando você troca Pokémons com outros jogadores de fora do jogo apareceu. O que era estranho, pois eu não estava trocando com alguém da vida real. Mas o estranho mesmo foi quando, no momento que Mika estava aos poucos sendo trocada de meu jogo, veio um estranho e estridente barulho no meio do processo, o que me deu um grande susto. E observei o jogo, e ele parecia ter travado. Então reiniciei o jogo. Eu nem sabia onde eu iria parar, visto que não me lembrava a última vez que salvei o jogo. Mas o estranho mesmo foi quando iniciei o jogo. Primeiro, o Charizard de antes não estava lá. E quando fui nas opções havia apenas uma única opção agora: continuar. E quando o jogo começou, Steven estava na torre Pokémon. E à sua frente estava uma lápide. Ele estava sem fazer nada. E em completo silêncio. Tentei andar. E felizmente estava no controle. Então verifiquei meus Pokémons. Porém, todos meus Pokémons não estavam lá. E o pior, Mika também não estava lá. E Steven não tinha mais nada. E quando eu verifiquei o cartão de treinador, vi Steven agora com olhos vazios, sem mais seu sorriso, rosto abaixado e cabelo despenteado. Então saí da torre. E quanto mais eu andava e verificava, ele estava cada vez pior, cada vez mais triste e deprimido. Até o momento que em sua foto, ele estava agachado e com o rosto em suas mãos. Assim, liguei todos os pontos. No jogo original, você nunca enfrenta um campeão final, só seu rival. E foi aí que notei. Era para Steven ser esse último campeão. Mas ele desistiu. A perda de sua Pokémon o abalou, tanto que, por um ano, ele ficou com esses terríveis sentimentos. E essa profunda depressão, que fez ele desistir de tudo. Quando ele a perdeu, ele perdeu uma parte dele também. E ele não conseguiria mais ser um treinador depois de tal perda. Fui passeando pela cidade. Ele caminhava de forma extremamente lenta, passando por várias outras pessoas, com todos de lá, tentando consolar ou mandar mensagens de apoio a Steven. Mas Steven nunca as respondeu. Eu simplesmente não conseguia resistir à curiosidade de continuar, mesmo estando super desconfortável e com um genuíno medo. Eu continuei. E então fui até a casa de Steven. E lá estava Mike. E Mike disse: "Sinto muito", enquanto Steven ignorava. Então, fui até a cama e dormi. Aos poucos o jogo foi anoitecendo, com Mike, depois de um tempo, também deitando em sua cama. Mas Steven se levantou e disse: Eu vou fazer isso. Quando sai de casa, ele disse a seguinte frase: Isso pode trazer ela de volta. Isso pode fazer qualquer coisa. Eu estava ficando muito confuso. O que exatamente ele queria dizer? E fui vagando por toda a cidade. Steven constantemente falava algumas coisas, mas nada muito importante. Até no momento em que eu, sem querer, acabei indo por rio daquela cidade. Foi um erro, mas Steven tinha entrado, o que significava que era para lá que eu deveria ir. E ele disse: Aquele que está faltando. E foi aqui me assustei mais ainda. Ele estava se referindo ao Missigino, o erro secreto dentro do jogo, que se você nadar em Cinnabar, você poderá encontrar. E aquilo parecia realmente se encaixar. Então, fiz isso. Porém, sentia que aquilo estava errado, e que alguma coisa ruim poderia acontecer. Mas no final, sim, acabei o encontrando. E sem eu ao menos fazer nada. Steve já estava com ele. Ele apenas havia ordenado que Missigino fosse seu Pokémon. E ele aparentemente obedeceu. No entanto, quando chequei
Me seguindo não estava em meu time. Lá estava uma espécie de item. E quando verifiquei o Steven, ele agora estava de costas para mim. E lembrando do que ele disse antes, fui até Lavender Town. Havia outros treinadores lá, porém eles estavam incentivando Steven a continuar. Nesse momento estava extremamente perturbado. Steve estava prestes a tentar um crime contra a natureza. E algo até desumano naquele universo. Mas era um jogo no final de contas. Então continuei. Fui até a lápide de Mika. E o professor Carvalho, pela Pokédex, até pediu para ele parar. Mas Steven respondeu: Em um mundo que me enganou, por que eu deveria jogar limpo? E eu, infelizmente, usei aquele item. E assim que o jogo afirmou que Steven havia obtido alguma coisa. Eu não estava mais no controle. Tentei apertar o máximo dos botões que pude, mas não adiantou. Steven estava andando lentamente sozinho até um local. O que eu só poderia fazer era observar ele andando. E era óbvio para onde ele estava indo. Pallet Town. E sua casa. E a música parou. Foi até a cama de seu irmão. E ficou lá, enquanto eu não o movia. Achei que o jogo tinha travado. Mas aí percebi que eu poderia apertar o botão para pausar. E verifiquei o cartão de treinador. E lá estava Steven, olhando diretamente para mim. Curvado. Seu rosto coberto por sombras. Com um sorriso branco. E olhos vermelhos. Eu estava chorando. Eu não consegui resistir. Não consegui ver o personagem que eu tanto joguei sucumbir daquela maneira. E comecei a chorar. Bem, enxuguei minhas lágrimas. Eu tentei salvar o jogo. Mas o jogo apenas me disse: Não há nada como ser salvo agora. Então verifiquei meus Pokémons. Eu só tinha apenas um. Com vida 0. E com status escrito morto. Eu o selecionei. Havia 4 opções. Mas a pior de todas: estrangular. E foi essa que selecionei. E assim a tela voltou para Steve perto da cama de seu irmão. E Steve disse: Adeus. E o jogo reiniciou sozinho, voltando para a tela de título. E lá estava Steven, junto de um deformado Charizard. Fui até o botão continuar. Mas quando apertei, o jogo apenas mostrou o lado de fora da casa de Steven. E reiniciou de novo. Eu estava de volta à tela de título. Porém, como estava no começo de todo o jogo, tentei apertar para continuar de novo. Mas o jogo apenas disse: não.